Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Zé Polvinho do Sistema, postando um vídeo para vocês aí. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a dívida interna e a dívida externa. Vamos falar primeiro da dívida externa, né? Que muita gente não conhece. A dívida externa é uma dívida que foi contraída com pessoas de fora, né? Bancos de fora ou países de fora. Muita gente acha que é países de fora, né? Mas não são países de fora, são pessoas de fora que usaram esses países para contrair as dívidas para a gente, né? Vamos se dizer assim, tá? Se você pegar a dívida ali, ó, que tá 42,43% de juros e amortizações da dívida, você vai notar uma coisa ali que tá meio descabrosa, né? Das outras partes da pizza ali, né? Previdência social, outros encargos e espécies, né? Saúde, trabalho, educação. Então, se você for pegar ali a proporção, você vai ver que na parte amarelinha ali tá vamos dizer assim, um abuso, né, de espaço ali, né? Então, a dívida externa, o que é a dívida externa? Como que ela funciona? Isso aí vem muito lá de trás. Só que até a ditadura, essa dívida era pequena. Vamos dizer assim, ó, 10 estádios desses aí do Corinthians que foi construído, o Itaquerão, aqui em São Paulo, aqui, se você for analisar, aquela dívida hoje, ela está em 2 bilhões de reais, né? Mas você vai falar assim, como que um estádio custou 2 bilhões de reais? Não é que ele custou 2 bilhões, ele está custando hoje. Mas para fazer aquele estádio, para eles construir aquele estádio, foi gasto ali mais ou menos entre 700 e 800 milhões de reais. Porque o restante que está ali, tudo é juros. Juros sobre juros, né? Então isso, na década de 70 a 80, na ditadura, era uma dívida como se fosse hoje 10 bilhões de reais. Se você for comparar essa dívida aí que hoje está na casa de quase 60% do PIB, que a previsão para 2023 é que o PIB brasileiro esteja comprometido praticamente 100%, ó, com essa parte da pizza aí, juros e amortizações da dívida, né? Então você para analisar e fala, peraí, na década de 70 e 80 a dívida era como se fosse 5 estádios Itaquerão, que na faixa de 10 bilhões de reais. Qual que está a dívida hoje então? A dívida hoje, pessoal, a última atualização do Banco Central, ela está chegando a quase 5 trilhões de reais. Vamos comparar com o Itaquerão aí. Pode multiplicar aí, ó. 5 mil vezes mais esse valor. Se o PIB do Brasil anual chega na casa de 2 trilhões e meio de reais, então imagine, né? Então o que aconteceu com essas dívidas? Como que eles fazem para contrair essas dívidas? Começou assim. Imagine o Corinthians não pagando esse Itaquerão daqui 30 anos, daqui 100 anos. Como que não vai estar essa dívida? Vai estar desse jeito aí, ó. Como que tá a pizza aí, ó. Porque o estádio custou 700 milhões na época, mas como há juros e amortizações, hoje ela vai chegar a casa de praticamente 100 estádios daqui 30 anos. Porque é juros e amortizações, juros sobre juros. Agora o mais incrível, pessoal, é que é o seguinte. Esses juros que é cobrado aqui no Brasil, só é cobrado aqui, em outro lugar nenhum do mundo. 5% desses juros que está aí cobrado em outros lugares do mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, isso é crime. Mas aqui no Brasil não é. Mas o mais incrível de tudo, que esses mesmos países que condenam esse tipo de juros lá no país deles, é os que estão cobrando aqui na nossa casa. São as mesmas pessoas, são os mesmos bancos, são os mesmos esquema praticamente. Então, peraí, lá no país deles é crime e no nosso não é? Pra você ver como é que é. Mas como que esses caras fizeram isso? Fácil. Financiando campanha de políticos. E fazendo o quê? Financiando a campanha de político. E o político vai ter sempre rabo preso com esses caras. Como que o político vai denunciar isso aí? Você pega aquele cara que é um super-herói, né, cara? Aquele senador aqui de São Paulo, Ivan Valente, que meteu o dedo na ferida e falou na cara dele esses aí há 2 anos atrás. Aquela outra mulher também, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, aquela auditora fiscal da Receita aposentada, é a mulher que mais mete o pau nisso. Que o problema do Brasil não é o mensalão, não é o petrolão da Petrobras, não é nada disso. O problema do país está aí, ó.
Então o que eles fazem? Eles maqueiam, eles escondem isso da gente, né? Eles não deixam a gente enxergar isso aí. Coloca mensalão, petrolão, tudo que for aí eles colocam. Mas eles escondem isso aí. E você sabe quanto que por dia dá essa dívida aí do Brasil? Só por dia de juros que o Brasil entrega para eles? 3,5 bi por dia. Resumindo, 7 Itaquerão, estádio do Corinthians, aquele por dia o Brasil entrega. Agora eu te faço uma pergunta. A Polícia Federal tem que investigar a Odebrecht, Grupo Friboi, Família Lula, tem que investigar todo mundo. Mas você tá vendo o que tá acabando com o nosso país, o que tá sugando o nosso dinheiro, nossas energias? É isso aí, ó. Isso é dívida externa. Para você ter um exemplo, aqui no Brasil, quando eles vão pegar dinheiro com essas pessoas, que, pessoal, não são países não, hein? São pessoas usando o CNPJ, tá? Eu vou usar uma frase aqui que eu ouvi esses dias num programa do Rubens, no Verdade Oculta. Eles não invadem mais países, né, com o exército, com marinha ou aeronáutica. Eles estão invadindo os países com empresas, CNPJ. E eles precisam de tanque, de avião, de carro de guerra, o que seja, ou de arma. Não, não precisa mais. Já tem CNPJ. A gente entra nos países, modificam a lei e faz aí, ó. Isso é que eles estão fazendo. A Previdência Social, porque eles atacam a Previdência. Aí, ó. Tem 22,69% ainda. É onde eles têm que sugar. Eles vão sugar ali, como diz a doutora, vão sugar do transporte, 0,43%. Vão sugar da energia, 0,07%. Não vão sugar. Vão sugar dali, ó. Tá vendo? E na sequência, depois da Previdência, ali, ó, vai ser ali, ó, transferências e estados e municípios. E outros encargos, os maiores depois desse daí. Então, pessoal, dívida externa é isso. E outra coisa, e a interna? É a mesma coisa disso. Sabe por que é a mesma coisa disso? Porque a dívida externa que o Brasil deve são para as mesmas pessoas a interna. Entendeu? Porque antigamente, o que o presidente Lula fez? Antes ele pegava dinheiro com os de fora e distribuía aqui dentro, para os estados e municípios. E hoje o que ele fez com a lei? Ele abriu porta para os municípios e estados pegar direto, não precisa passar mais por ele. Então está criando esse rombo na economia brasileira, que já vem mais de 40 anos. Sempre existiu. Só que agora, de 1994 para cá, com o Plano Real estabelecido pelo FMI, através do nosso queridíssimo FHC, que de querido não tem nada, né, pessoal? Que hoje a gente sabe, né? Que para o Brasil poder vamos dizer assim, substituindo sua moeda na época, que era o RV para o real, teve que ter feito um acordo, né? Para o FMI emprestar mais dinheiro para o Brasil através do seu Fernando Henrique, ele tinha que estabelecer alguns tipos de metas, privatizações, vamos dizer assim, a criação do real, né, na época. Então, para o Brasil poder pegar esse dinheiro, ele teve que criar esse plano real que é do FMI. Aí hoje a gente vê, né, pessoal? Na época, o plano real, assim que foi criado o real, era 1 por 1 perante o dólar. Olha quanto tá hoje. Olha quanto tá hoje isso. Um absurdo, né? Então, toda vez que entra moeda estrangeira aqui fora, principalmente dólar, euro e libra, toda vez que a gente pagar, eles converter esse valor moeda de fora, estrangeiro, em reais, a gente que paga essa diferença. A gente que precisa trabalhar mais e pagar mais impostos. Então, olha que absurdo isso. E a previsão para 2023 é que essa parte da pizza amarela aí, ó, ela esteja completa, esteja 100%. Aí eu te faço uma pergunta. Da onde que o governo vai arrancar dinheiro para pagar a previdência, os aposentados? Saúde, trabalho, educação, segurança, saneamento básico e assim até pagar o salário deles. Onde ele vai arrancar isso? Não tem de onde ele arrancar. Porque tudo que você consome aqui no país, até uma lata de sardinha, um tomate, um pão, uma carne que você compra, os seus tributos não tá indo ali, ó, para previdência ali, não. Tá indo ali, ó, juros e amortizações. Então, eu acho, pessoal, a gente tem que prestar bem atenção, analisar, ver o cenário brasileiro, porque para 2019 não é nada bom. Esse presidente que assumiu aí
é do mesmo esquema dos caras, porque em nenhum momento ele falou em atacar isso aí, ó. Sentar para conversar, parar de pagar, opa, vamos rever essas dívidas aí. Porque como é que pode o Brasil me entregar por ano 350 bilhões de reais para esses bancos? Como é que pode? E você andando pela rua aí, você vendo nossos irmãos comendo lixo, dormindo debaixo de viaduto, mendigando um prato de comida, enquanto essa terra é rica, é abundante. Como é que faz isso? Então o cenário, pessoal, não é muito positivo para o ano que vem, não. Eu acho que a gente tem que colocar as barbas de molho, né? Como diz o profeta, né? Colocar as barbas de molho, e começar a poupar um pouquinho mais, economizar mais, né? Guardar alimento, fazer um estoquinho pequeno em casa. E outra coisa, pessoal, sem falar pra ninguém isso, né? Porque se estoura uma crise de alimento aí, você que falou que você poupa comida, eles invadem a sua casa, até te mata. Porque quem vai invadir sua casa não é a polícia ou o exército, não. São vizinhos, colegas, pessoas que você alertou antes de acontecer, é que vão virar seus inimigos. Então eu acho, pessoal, que a gente tem que começar a procurar mais informação, em vez de ficar perdendo tempo com futebol, novela, televisão, WhatsApp, essas porcarias, churrasco, festa. Porque esses caras aí que estão recebendo esse dia estão bem seguros, estão bem protegidos. Nada vai atacar esses caras. Você não fica esperando Deus atacar não, porque esse é um problema nosso. Nós que criou esse problema. Tá? Então não fica esperando Deus te salvar, não, que Ele não vai te salvar não. Porque se vocês criaram um problema, vocês resolvam. Não vão deixar para me resolver. Então acho que a gente tem que estar atento, começar a pesquisar cada vez mais, vigiar, como diz as escrituras, vigiai. Vigiai não é igual os crentes fazem não, fica à noite aí acordado, olhando para o céu, para o meio do mato. Vigiai é no entendimento, é na percepção, para onde está caminhando as coisas, para você estar atento e na hora certa você tentar se refugiar em algum lugar. Porque na cidade grande não vai dar para ficar. A cidade grande vai ficar horrível.